Louvado seja Deus, que coisa boa estarmos aqui juntos mais uma vez reunidos. Quem está feliz por essa noite? Começamos aqui na sexta-feira a Conferência da Fé e de lá para cá temos recebido uma boa palavra, amém? Eu tenho certeza que coisas já se moveram na nossa vida, estamos prontos para viver algo novo nesse tempo e nessa estação. E na sexta-feira eu estava aqui com a oportunidade de ministrar a palavra, foi o dia de abertura da conferência e Deus colocou algo no meu coração e nós partimos de Efésios no capítulo 1. Se você está chegando hoje eu vou dar uma recapitulada para você, mas vamos continuar no mesmo caminho para completar o que Deus me encarregou para fazer nesses dias aqui. Então vá para Efésios, no capítulo 1, no versículo 15, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. E vamos ler a instrução do Senhor para nós nessa noite. Efésios, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo orou pela igreja. Quem é a igreja, diga, está falando comigo. Amém. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18 diz que iluminados os olhos do nosso coração, do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez essa noite. Pai, obrigado pela sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes, ela cumpre o propósito para qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. E eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Pai, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então, de tudo que temos que colocar os olhos nas escrituras, né, é importante que a gente compreenda que quando olhamos para as epístolas, isso se trata de modo 100% prático para a nossa vida. Eu sou um admirador e eu sou alguém que ama muito o Antigo Testamento. Muitas vezes estou ministrando lá para o Antigo Testamento, depois vamos para o Novo Testamento para colocar um fundamento mais prático para nós. Mas de fato nós somos ensinados ao estudar a palavra, que quando olhamos de Atos para frente, é a história da igreja, e não é só a história da igreja que passou, mas é a história da igreja que continua. E quando o apóstolo Paulo traz essas notas de revelação, isso devem ser 100% aplicados à nossa vida. Por isso que eu pedi para que você respondesse que se você é a igreja, a Bíblia está falando com você nessa noite, ok? Não estamos aqui reunidos para um monte de informação intelectual, para a gente pensar o quanto foi poderosa a igreja de Éfeso e quantos problemas eles tiveram. Estamos aqui para aprender com os erros, para não fazer igual, mas também para aprender com os acertos, para copiar aquele modelo, porque quando nós temos uma palavra e andamos nela, vai dar certo o que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, né? Então o apóstolo Paulo ora por essa igreja, e na sexta-feira eu estava dando fundamento sobre isso, porque o primeiro ingrediente para que a gente passe de nível no nosso crescimento espiritual, de fato, é que a gente seja encontrado em fé e em amor. Diga comigo, fé e amor. E sabe, Deus é tão bom e o caráter dele é sempre bom. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não muda e nele não há sombra de variação. Então nós sabemos pelas escrituras, não só nesse texto, mas no Antigo Testamento também, a Bíblia diz em Malaquias que ele, o Senhor, não muda. Diga aí comigo, Deus não muda. Diga, ele é bom em todo tempo. Então conhecemos pelas escrituras que o caráter de Deus, ou o jeito de Deus agir, quem Deus é, ele é bom, ok? Isso é imutável, a bondade dele é revelada na escritura sagrada. Então, olhando para isso, nós podemos compreender que uma vez que fé e amor é exigido na vida do cristão, né, nós vemos a bondade de Deus se revelando, se manifestando, no ponto em que ele nos dá uma medida de fé e derrama amor sobre a nossa vida, porque Romanos 5,5 diz que nós já recebemos o amor de Deus, né? Então
Então, nós não somos mais aqueles cristãos ou aquelas pessoas que precisamos pedir: Senhor, me dá amor, porque se me der força eu mato um que está do meu lado hoje, porque nós já recebemos o amor do tipo de Deus. Mas nem sempre estamos sendo encontrados pelo Senhor nesse lugar onde nós perdoamos pecados, ofensas, tiramos a raiz de amargura do nosso coração, porque às vezes nós ficamos procurando argumentos para amar as pessoas. E você já tem um grande argumento: um sangue foi derramado, o preço pelo ódio foi removido, foi pago, foi removido da sua vida o ódio, e agora você recebeu o amor de Deus. E por que Deus deu amor para você? Porque sem amor fé não opera. Então, os dois grandes carros, ou as duas grandes comissões da vida espiritual, né, de fato são fé e amor, as duas grandes bases. E uma vez que Deus nos propõe para que cresçamos espiritualmente, a jornada ou a proposta de Deus para nós é: uma vez que nos tornamos novas criaturas, agora é nossa responsabilidade crescer, até porque você sabe que tudo que não cresce está com deficiência e problema. Então, nós não podemos ser os mesmos cristãos do começo da caminhada. Eu sei que talvez você ainda não está onde queria, mas também você já não é mais quem era antes, ok? Você não está nem lá, e você também não está mais lá, diga graças a Deus. E você pode pensar: mas eu me sinto aqui no meio, eu nem estou lá ainda, eu saí de lá, graças a Deus, mas não estou onde Deus me mostrou ainda. Não tem problema, a graça está no meio para te colocar lá no futuro que Deus deseja para você. O problema é quando não caminhamos e estamos assim, procrastinando na vida espiritual, esperando que Deus desça na terra e faça alguma coisa. Eu tenho uma boa mensagem para você nessa noite: Deus não vai descer na terra para fazer nada. Por quê? Porque Ele deu todo o poder à igreja que está na terra nessa noite, que está nesse lugar nessa noite. Então, se você tem a palavra de Deus, se você está sendo instruído e começou com fé e amor, você pode crescer de modo que o céu pode ser manifestado através da sua vida. E eu digo que isso é uma boa notícia, porque seria muito difícil para nós a gente ficar olhando para o céu e esperando alguma coisa cair do céu. Não vai cair do céu, vai sair de dentro de você. É maravilhoso isso, até no aspecto da prosperidade. 2 Coríntios 9:6, a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará; aquele que semeia com abundância ceifará. Sabe, eu sou tão rico quanto a minha generosidade. Eu não preciso ficar esperando o céu abrir alguma coisa lá para derramar sobre a minha vida, porque a graça já é o céu derramado até mim para me fazer capaz de enriquecer nessa terra. Quem está aqui, diga aleluia. Então o apóstolo Paulo encontra uma igreja que começou bem, né? Eles deram o primeiro passo, eles receberam fé e amor. Eu estou dizendo a você que fé e amor são duas grandes bases para a vida espiritual, para a jornada de crescimento na vida cristã. E Deus é quem deu essas bases para a gente. Então não é difícil andar em fé, né? E tem gente que diga: é difícil, mas deixa eu dizer, é difícil, é um prédio grande, é difícil, né? Então não é difícil andar em fé. E você pode pensar: não, mas essa questão de andar na palavra, eu não sou Deus, mas você é um filho de Deus nessa terra. E nós não vamos abrir agora, mas na antiga aliança, o profeta Jeremias, no capítulo 38, ele profetiza acerca de uma nova aliança, que é a nossa aliança com Deus. E ele diz: olha, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração novo. Ele diz: eu vou dar um coração novo, uma vida nova, para que eles andem nos meus estatutos, observem as minhas leis e guardem os meus juízos. Ou seja, uma vez que eu nasci de novo, eu já estou equipado para andar na palavra. Irmãos, fique certo disso, é mais difícil o crente não andar na palavra do que andar na palavra, porque a nossa condição foi alterada e mudada, nascemos de novo, somos novas criaturas, nosso DNA está na palavra. Então quando estamos em um caminho de incredulidade, estamos pagando um preço mais alto do que se estivéssemos andando em fé, porque quando somos chamados para a arena da fé, não vai ser difícil nem pesado, vai ser leve. Você não pode se esquecer que quando Deus chama Josué e ele diz a Josué: olha, a terra que eu dei para vocês, note que Deus fala como se já tivesse dado, mas eles ainda não possuíram. Então o fato de você não ter alguma coisa na sua mão agora não significa que não tem. Se Deus já deu, é seu, está feito. Aleluia. E aí Deus dá qual instrução a Josué? Rapaz, olha, não sei, pegue aí faça sociedade com alguns ímpios e com alguns exércitos inimigos para você vencer e entrar em Jericó. Não é isso que Deus faz. Fala para Josué. O que Deus fala para Josué? Olha, pegue aí a arca que leva a minha presença, manda na frente, e depois vocês comecem a dar 7 voltas, voltas na muralha, e quando chegar na 7ª volta, eu quero que vocês deem um grito. Eu fico pensando, quando a gente vai possuir
ali, se eu sou Josué, recebendo instrução de Deus para possuir uma cidade, eu fico pensando que a instrução deveria ser, qual é a técnica que nós vamos usar com os soldados, com o exército, qual é o jeito de marchar contra essa cidade, quantos homens vão na frente, quantos homens vão atrás. Mas veja como a fé é simples, ele diz, só dança, aqui já está feito. Deus não pediu nada difícil, e é tão simples que às vezes a gente sai da fé porque acha que é muito simples, não vai funcionar. Mas fé não é pesada, não é difícil, não é uma pressão contra a nossa vida. Fé é uma vida de leveza para nós. Sabe, eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou dançar depois da palavra recebida, e eu sei que Deus vai fazer o que eu não posso fazer com a minha mão. E aí eles ficaram ali na 7ª volta, tudo que eles tinham, a presença. Diga, eu tenho a presença. Deus não pede nada difícil pela fé. Tudo que Ele nos dá como instrução para fazer é fácil de fazer. E eles começam a gritar, e ao ponto que eles gritaram por causa da fé e não por causa do grito, porque é o ciclo total da perseverança e da obediência, as muralhas caem por terra. Olha, pode ser que às vezes um terremoto aconteça e uma muralha não caia toda, mas a muralha em Jericó caiu toda. E eu tive lá há 3 meses atrás e olhei as ruínas de Jericó, e tem algum tipo de resquício ainda da primeira muralha quando caiu. E o meu guia estava dizendo assim, olha, provavelmente aquele ponto ali que está derrubado, aquele buraco que tem ali os estudiosos dizem que provavelmente era a casa de Raabe. Ou seja, até as pedras estão falando, e porque tem crente dificultando, né? Você recebe a palavra, você já tem fé no seu coração. Você não precisa pedir fé a Deus, você precisa crer na palavra e associar a fé à palavra de Deus, e depois começar a celebrar e a dançar, porque o que Deus disse já aconteceu. Está feito. Então Paulo encontra esses homens, eles estão, essa igreja está caminhando para o crescimento, mas ele diz, olha, já que vocês têm fé e amor, e eu já estou ouvindo falar da fé de vocês, então não é uma fé pequena, é uma fé que outras pessoas já viu fulano, olha, pela fé conquistou isso aqui, pela fé foi curado disso, pela fé avançou, né? Agora o que Paulo começa a orar, ele diz, eu oro para que os olhos do coração, iluminados os olhos do vosso coração, é isso que ele ora. O que é essa palavra iluminados no original do grego? É um tipo de foto que é tirada, né? É como um relâmpago que cai no céu. Você sabe que quando vem uma grande tempestade, pode ser que o céu fique negro, fique muito escuro, ainda que seja de dia, mas quando vem aquele raio, aquele raio tem o poder de iluminar naquele momento a escuridão que está causando aquela tempestade, causada pela tempestade, né? Então, essa expressão do apóstolo Paulo, iluminado os olhos do vosso coração, é justamente como um raio de luz caindo no seu coração. Para quê? Para que você conheça 3 coisas importantes. Quantas coisas? Ajuda o pregador, quantas coisas? A Bíblia diz o chamado, diga comigo o chamado, diga a herança e o poder. Então, olha que coisa maravilhosa, essa igreja é uma igreja da fé. Eles já caminham no amor do tipo de Deus, no entanto não conhecem o chamado. E aqui nós temos um ponto de grande importância para a nossa vida cristã. Nossas igrejas estão lotadas, e louvado seja Deus por isso. A medida de Deus é crescimento. Agora, não somos frequentadores de igreja, somos crentes. Estamos aqui para sermos equipados e para que de alguma maneira esse raio, esse feixe de luz, essa revelação venha para o nosso espírito, para o nosso coração, para em primeiro lugar nos ensinar que tipo de plano Deus tem para a nossa vida. Você não é um acidente, você não é uma escolha aleatória do seu pai e da sua mãe. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 9 que Deus é o pai dos espíritos. Antes de você nascer, Deus já sabia quem você era, e antes de você estar no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano para a sua vida. E quando você foi concebido, segundo os Salmos, de modo assombroso, você só deu certo porque tinha um plano para você carregar nessa terra. Então, ainda que você esteja empreendendo, e isso é um plano de Deus para a sua vida, ou você seja alguém que está estudando nessa época e nessa estação, uma vez que você se tornou cristão, tudo na sua vida tem que convergir para o plano de Deus. Se é uma empresa que você está abrindo, essa empresa tem que ter a cara do céu. Se é um negócio que você vai fazer, esse negócio tem que ter a cara do céu. Se é uma faculdade que você vai fazer, essa faculdade tem que ter a cara do plano de Deus para a sua vida, né? Então, o que faltava para essa igreja que andava em fé e amor? Conhecer o chamado.
E ainda que eles estivessem construindo uma grande estrutura, porque a igreja de Éfeso era de fato uma grande estrutura, né? Veja que a herança ou o recurso que nós precisamos em abundância do céu para nós, só vem depois da revelação do chamado. Isso significa que Deus não está nos dando a mensagem da prosperidade para levantar playboys nessa terra, que dizer assim, olha o que eu conquistei essa semana. Não, não, Ele está nos dando recurso para que possamos sustentar o chamado de Deus na nossa vida. Se você não tem revelação do plano, você não tem herança sendo distribuída para você. Porque a herança prometida e a vida de prosperidade que não foi nos dada como garantia para a nossa vida na terra, só precede, ela vem depois da revelação do plano de Deus. Então Paulo ora, já que vocês estão em fé e amor, agora é hora de conhecer o chamado. E depois que você conhece o chamado, então você vai desfrutar da herança. E quando você tem revelação do chamado e você tem a herança chegando para você, agora chegou a hora de você desfrutar de todo o poder dunamis de Deus. O que é esse poder dunamis? Um equipamento ao próprio Deus manifestado aqui através da unção para a nossa vida, nos revestindo para fazer o plano com a herança que foi colocado na nossa vida. Então, o chamado, quando falo sobre o chamado de Deus, não é um lugar em que nós subimos como esse púlpito que foi confiado a mim nessa noite. É muito privilégio, com muita responsabilidade, mas o chamado não se resume a isso aqui, com um banner para eu performar no final de semana com vocês. Não, Deus não me chamou para performance, Deus me chamou para construir e expandir o reino de Deus nessa terra. Então nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, e você pode ter muita eloquência ou não, se tem um plano revelado para você, você vai andar nele, né? Agora veja, a herança que nós recebemos é para sustentar a revelação do plano, porque quando você tiver revelação do plano que você carrega, você vai notar, a primeira coisa, que o plano é maior do que você. Diga para quem está do seu lado, o plano de Deus, para mim, é muito maior do que eu, né? Então, o que acontece? Talvez você, quando recebe a revelação do plano, você pensa, eu não tenho dinheiro para sustentar esse plano. Mas Deus, quando te dá um plano, Ele não conta com quem você é e com o que você tem. Ele está contando com quem Ele é e com o que Ele tem. Por isso que o seu dinheiro não sustenta o tamanho do plano que você carrega, para que você não confie na própria força. E não é isso a profecia de Jeremias 17? Maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Não é ruim confiarmos em pessoas, é ruim fazer do mundo natural a nossa força de equipamento, porque a nossa confiança está em Deus. A Bíblia diz que esse homem que confia em si próprio, ele será plantado no deserto como um arbusto solitário, e ele não vai ver quando vier o bem. O arbusto, essa palavra aí, arbusto solitário no deserto, ela vem do hebraico, que significa alguém desprovido de qualquer ação sobrenatural. Então, se eu confio no meu braço e não ando pela fé, eu nunca vou desfrutar do plano de Deus. E sabe de uma coisa? Quando eu não entro no plano, o poder que está disponível para mim, a gente não opera nele. Eu posso fazer força, eu posso gritar, eu posso ir aí colocar o dedo na sua cara, mas você tem o Espírito Santo dentro, você sabe quando é o poder de Deus e quando é alguém manipulando o poder de Deus. Então, o poder, ele está disponível para quando o plano está sendo obedecido. O poder não é um pirulito que a gente traz para o culto para se lambuzar, para rodar e cair, e depois, nossa, você viu como eu sou espiritual? Não, é de fato as manifestações, elas vão nos fazer tomar algum tipo de reação voluntária ou involuntária. Talvez a gente caia, talvez a gente grite e corra, mas sabe de uma coisa? Isso está acontecendo para que na segunda a gente continue no plano. Porque se eu danço na igreja no domingo à noite, na segunda eu vivo na carne, esse poder não teve eficácia para a nossa vida, e pode ser só um assentimento mental. O que é isso? John Wesley disse que um grande vilão contra a vida de fé é o que ele chama de assentimento mental, é uma concordância mental. Não é de fato alguém provando da vida de fé, mas é alguém agindo como se estivesse provando da vida de fé, mas de fato não está. A pessoa concorda, mas não age à altura do que concorda. E sabe de uma coisa? Se Deus tem um plano para a minha vida, eu quero andar nesse plano. Então, o que Paulo começa a orar, ele sabe disso. Olha, se esse povo da fé agora não entrar no plano, então tudo que eles estão construindo vai vir por água abaixo. E lemos no culto de sexta-feira alguns textos acerca da evolução dessa igreja. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 19, o que nós vemos é que essa igreja se torna insensível e com avidez se entrega a todo tipo de moralidade. Então, certamente, eles ainda não receberam revelação do plano, porque o que me segura no momento de tentação é saber como Deus me vê.
Você não pense que só porque você ora em casa, você vai conseguir resistir todo tipo de tentação. Às vezes o que mantém você na vida que Deus propôs para você, no meio de uma tentação, é justamente você ter a revelação do futuro, do plano de Deus para a sua vida. O plano, quando é revelado para você, é como uma âncora para um navio. Ele deixa você empacado naquela visão, e aí tudo que está acontecendo aqui fora não tira você daquele lugar. Falam mal de você aqui, caluniam você ali, difamam ali, se levantam ali, tem uma tentação ali, uma coisa contrária ali, mas você está de pé porque você está olhando para o futuro. Agora, essa igreja não usou o potencial da fé para que eles pudessem acessar o plano. O que acontece? Se tornaram insensíveis. Então a proposta de Deus para nós não é que que nos tornemos no Brasil frequentadores de igreja, mas crentes que carregam um plano e andam nele. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? E aqui está um ponto, irmãos, que eu quero te mostrar, e eu quero te consolar, e não te confrontar com isso. Porque você pode pensar, sim, mas eu não sei qual é o plano, né? E eu também, quando me converti, eu não sabia qual era o plano. Mas sabe de uma coisa? Quando você não sabe o que fazer, você faz o que sabe. Eu não sabia tudo e nem sei tudo sobre o meu futuro, mas o que o meu pastor me pedia para fazer, eu estava disponível. Agora, hoje nós encontramos pessoas que pela fé compram um carro, mas pela fé não congregam. É mais fácil crer para um carro ou crer para vir no domingo na igreja, na quinta, congregar? Mas estamos muito atarefados com muitas coisas que criamos para a nossa vida, que Deus nem está envolvido. Então, se sua agenda não é a agenda de Deus, não espere a herança e não pense que esse poder vai te equipar para andar na carne. Quem está aqui, diga aleluia. Agora, isso é um ponto de muito cuidado, é muito delicado para nós, porque você pode pensar, certamente só um crente muito ruim é que não vai andar no plano. E por isso eu quero tomar escrituras nessa noite de pessoas muito poderosas que ficaram distraídos e atrasaram o tempo de Deus. E tem muitas pessoas dizendo assim, eu estou em fé, e você sabe, né? Quando Deus quiser fazer, Ele faz. Essa não é a nossa linguagem, porque Deus já fez, está feito. Nós não estamos aqui como alguém que está esperando Deus fazer alguma coisa. Nós pegamos pela fé, agora nós estamos celebrando aquilo que já foi feito, estamos rendendo graças. De repente aparece na nossa vida aquilo que pegamos pela fé. Então, não somos daquela tribo que estamos dizendo, se for da vontade de Deus. Ei, se você conhece a Escritura, você sabe o que é da vontade de Deus. E você pode pensar, mas quando Deus disser sim, então vai acontecer. Ei, as Escrituras dizem em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, pois tantas forem as promessas feitas por Deus, temos de Deus o sim, e a Bíblia diz que o amém é dado por nós para a glória de Deus. O que significa que se Deus falou que o seu corpo vai ser saudável e não vai ter enfermidade, Deus disse sim para isso. Não cabe a confissão, Deus está no controle, se Ele quiser Ele cura. Não cabe para os da fé, nós cremos que saúde divina é a medida de Deus para nós, e nenhuma doença vai entrar no nosso corpo. Diga, eu sou saudável. Amém? Agora veja, os da fé que são saudáveis, às vezes estão com uma dor de cabeça, não vai congregar. Eu estou com uma enxaqueca, você sabe, a minha enxaqueca é do cão, não é sua, primeira coisa. E se não foi curado em casa, a unção coletiva cura aqui na igreja. Sabe, nós que somos ministros, muitas vezes vamos para o púlpito sem disposição, sem desejo de pregar, com todo tipo de sintoma operando no corpo da gente. Às vezes ficamos dias sem dormir, pegando um avião de um lado para o outro, mas nós temos um compromisso com a palavra, e temos uma vida de fé, e muitas vezes somos curados enquanto estamos ministrando a palavra. Tem gente que está atrasando o tempo das manifestações, porque está parado esperando Deus fazer. Mas pelo amor de Deus, você é da fé, Deus já fez há 2000 anos atrás. Mas será mesmo que Deus está me ouvindo? 1 João capítulo 5, versículo 13, 14, 15, a Bíblia diz que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que Ele já nos ouviu, e se Ele já nos ouviu, nós sabemos que já temos o que para Ele pedimos. Diga aí o que Deus falou a meu respeito. Eu tomei posse, é meu. Existem pessoas da fé que pararam em Jó, então naquela confissão, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Mas se você é da fé, você não está tendo essa confissão de incredulidade. O que Deus te deu é seu, ninguém toma. Jó foi um homem justo, mas não conhecia as Escrituras, e nem estava na nova aliança, nessa nova dispensação. Ele não tinha o Espírito Santo dentro, ele atribuiu o mal e o bem a Deus. Nós temos o conhecimento das Escrituras que Jó não tinha, e já sabemos o que é maldição e o que é bênção. E quando Deus te dá algo e foi tirado, não era para sair da sua vida. E você pode pensar, mas Deus é quem tirou. Deixa eu dizer,
Uma coisa é Deus pedir para você, outra coisa é o diabo tirar. Porque as pessoas confundem esse tipo de coisa. Porque veja, as escrituras nos revelam alguns pontos em que Deus, Ele pede para que pessoas, coisas que Ele havia dado para pessoas, que pessoas voltassem a oferecer a Ele. Então, por exemplo, quando você vê Abraão no monte, né, sacrificando, veja que a Bíblia diz que Deus chama ele para um sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Agora um ponto aqui para os da fé, sacrifício é diferente de sofrimento. Pode ser que você seja chamado para sacrificar algo, mas Deus não chamou você para sofrer sobre algo. Aqui está um grande ponto, porque o evangelho não é sobre você sentar numa cadeira de conforto e ficar esperando alguma coisa cair, é sobre entrega. Se você para de entregar, de sacrificar, você para de crescer, né? E o seu crescimento de ontem, veja, amanhã você tem que ser melhor que ontem, certo? Porque se você não cresce, ou não tem, a sua entrega de hoje deve ser mais radical em relação à de ontem, porque senão o evangelho virou conveniência para a gente. É bom demais entrar numa igreja com ar-condicionado, trazer nossa família, tem departamento infantil, tem gente para colocar a mão na nossa cabeça se a gente precisar, tem pastores que vão nos aconselhar, tem uma cadeira boa para você sentar, sim, isso é conveniente para nós, que maravilha. Em que ponto você está entregando? Porque quando Hebreus 11 vai nos mostrar os heróis da fé, você não vê conveniência, você vê entrega. Pela fé, construir uma arca. O que você está construindo? Sem ver evidência nenhuma, esperando. Ele estava ali 100 anos, sem nenhum tipo de evidência física, de que a chuva ia chegar, mas a fé sustenta você enquanto aquilo não se manifesta. E sustenta você construindo, não é parado esperando um anjo vir, é construindo no meio da fé, no meio da crise, não é? Então, a Bíblia diz que pela fé, Raabe, o que ela fez? Ela deixou o seu próprio povo com a ameaça de ser morta, para fazer aliança com o povo de Deus. Isso era um perigo. Que tipo de risco você está correndo pela fé? Porque se não corre riscos para crer, esse evangelho ficou conveniente para a gente. Aí a Bíblia diz que pela fé, eu gosto do versículo 30 que diz que mulheres ofereceram seus homens como sacrifício, sabendo que eles iam morrer, esperando o dia da ressurreição para revê-los. Ei, hoje não temos perseguição no Brasil, mas se tivesse, será que estaríamos na igreja domingo à noite? Então nós somos da fé, somos chamados para entrega, e a igreja em Éfeso parou de entregar. Isso não impediu a estrutura de crescer, porque é um ponto de distração. Agora veja, quando Deus te pede um sacrifício, Ele não vai tirar, Ele vai acrescentar. Porque Abraão foi chamado para ser pai de nações. Agora, na revelação que nós temos das escrituras, se você não dá, você não recebe. Você quer ser pai de quantos, Abraão? Aliás, a promessa é, você vai ser pai de multidões. E qual é a instrução depois? Me dá o que você tem. E a mulher que estava, a viúva em Serepta, o profeta chega lá, Eliseu, saindo do Querite. Aí ele chega na porta da mulher e eu fico pensando, Deus, você tem outras pessoas para pedir comida para o profeta, porque vai pedir para a viúva, porque o único jeito de tirar aquela mulher da morte, da pobreza, é tirando da vida dela alguma coisa que ela tenha lá. E o profeta é cirúrgico e específico, ele diz, vai na sua casa, pega o que você tem e faz para mim primeiro. E o profeta da antiga aliança era a imagem de Deus na terra. Então, o que Deus estava ensinando através do profeta, se você tirar a primeira parte para Deus, você vai ter o que você precisa. Então a fé não esconde dinheiro, a fé entrega. Como é que aquela mulher viveu? Viveu bem. A crise acabou para ela, mas ela teve que entregar. Veja que Deus é tão específico que a mulher de Abraão e a mulher, eles tinham outros nomes, era Abrão e Sarai, não é verdade? Então como é que chamava a mulher de Abraão, gente, antes? Sarai, certo? Aí você pode pensar, mas eu vi nas escrituras que Deus tirou o i do nome dela, e eu estou cansado dessa coisa de Deus tirar alguma coisa, né? Agora veja a bondade de Deus em manifestação. Deus não tirou como alguém que toma, Deus pediu como entrega. Deus tira o i do nome de Sara e devolve para ela como Isaac. Porque Deus é bom, Ele não é ladrão. Quando Ele te pede algo no altar do sacrifício, significa que aquilo está voltando para você debaixo de uma palavra que Ele já deu para você antes. Então, mas se Sara não tivesse ali algum tipo de inspiração acerca do chamado, quem sabe ela não aceitaria? Porque Deus tirou o nome, mudou o nome dela, mas sabe que ela é um ser humano, e ela não podia falar, não, eu continuo chamando Sarai. Quem é que vai mudar meu nome aqui? Não tem cartório,
eu vou chamar Sarai e acabou. Mas ela aceitou, porque ela decidiu crer com o marido dela na loucura da promessa de Deus. E quando você decide entregar, ainda que não seja racional a sua entrega, fique pronto para receber infinitamente mais. Não é? Agora veja, eu quero te mostrar que não é um cristão, não é uma classe da igreja que é muito ruim no crescimento espiritual, que fica distraído para não crescer. Veja Atos no capítulo 7 comigo, no versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Atos capítulo 7. Tem alguém aqui? Diga glória a Deus. Atos capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz, Atos 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Como é que chama essa cidade, gente? Não, só metade falou. Como é que chama essa cidade? Ok, antes de habitar em Harã, ele disse: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Estevão é um mártir, é o primeiro mártir da igreja. Ele morre apedrejado, e quando colocamos os olhos nesse texto, talvez tudo que a gente é provocado a pensar é no tamanho da entrega desse homem. Mas tem uma revelação muito importante aqui para nós, porque quando Estevão começa a levantar a sua causa e o seu testemunho, de tudo que ele viu e que ele ouviu falar acerca do que ele cria, né? O primeiro testemunho que ele toma é de Abraão. Ele disse: olha, Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão sair da sua terra e da sua parentela quando ele ainda estava na Mesopotâmia. Então vamos para Gênesis, capítulo 11, versículo 30. Gênesis, capítulo 11, versículo 30. Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Vamos ler o 31. Gênesis 11, 31, a Bíblia diz: tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para onde eles iam, gente? Canaã. Mas eles foram até onde? Como é que chama essa cidade, por favor, me ajude? Mais uma vez. A última? Pronto, onde ficaram? Diz que eles ficaram em Harã. Versículo 32. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Então, capítulo 12 de Gênesis, o versículo 1, a Bíblia diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja que eu estou tomando o nosso pai da fé como exemplo para te consolar e não colocar julgo sobre você, porque a questão do plano de Deus pode ser alguma coisa que você tem que ter tanta atenção. Se não tiver muita atenção e muita dedicação, pode ser que você se afaste do plano ao invés de se aproximar. Nas suas escolhas, no que você faz no seu dia a dia, pode ser que você, em vez de se aproximar, se afaste. Então Abraão, segundo o testemunho de Estevão, ouviu a voz de Deus pela primeira vez enquanto estava na Mesopotâmia. E Deus falou com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para Canaã. Então o que acontece no versículo seguinte é que a Bíblia diz que Terá, o seu pai, ele pega toda a sua família, ele pega Sarai, Abraão, seu neto Ló, seus servos, seu jumento, seus bois, sua riqueza, todos os funcionários, e ele decide sair para Canaã. Isso acontece quando Terá tem 200 anos de idade, ok? Então Deus falou com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para onde eu te mostrar. Mas parece que Abraão terceirizou o plano. Ele diz: olha, pai, eu acho que eu ouvi Deus falando comigo, e Deus falou que é para eu pegar minha esposa e para eu sair com ela para um lugar que ele vai me mostrar. Mas ele pode ter pensado: meu pai é velho, os funcionários são dele, eu ajudo ele nessa empresa, quer saber? Quando ele morrer, quem sabe eu vou para o plano. E tem gente aqui nessa noite que está canalizando o potencial da fé para todo tipo de coisa, menos para o plano, e ainda coloca desculpa que a família não está pronta, que o esposo não aceita, que a mulher não é dedicada, que os filhos são um problema, que a empresa que trabalha muito. Mas quando Deus fala, tem graça para você andar no que Deus falou. Agora, eu penso que precisamos voltar a pregar com urgência, de modo muito repetitivo nas nossas igrejas, o caráter de Deus. Porque depois que recebemos o plano, não cabe a nós tentar manipular esse plano.
E o que Abraão ele tentou fazer? Manipular, dizendo assim, sim, olha, e vamos perdoar o nosso pai da fé. Ele não era pai da fé até então, ok? Era um homem que foi chamado, e ele não tinha a Bíblia como temos hoje, era só uma voz aparecendo para ele. Então vamos dar crédito ao nosso pai da fé. Agora veja, quem sabe ele ficou pensando, sim, mas e o meu pai? Sim, mas e a família? Sim, mas meu sobrinho, que meu irmão morreu. E é importante que você saiba que o nome do irmão de Abraão que morreu era Arã. Como é que ele chamava, gente? Era o pai de Ló. Então Abraão, ele estava ali como aquele arrimo de família, preocupado com todas as demandas da casa dele. Mas sabe de uma coisa? O cuidado de Deus é maior do que o seu. Se Deus mandou você sair, você sai. E quem vai ficar para trás? Deus cuida. Se Deus diz que é para mudar, você muda. Mas e o dinheiro que eu ganho lá? Deus cuida. O plano, quando é revelado, não pode ser fragmentado, porque quando você obedece de modo fragmentado, você recebe de modo fragmentado. Você cresce na velocidade da sua obediência. Agora parece que é mais bonito para a gente sentar na igreja e conversar com os irmãos e dizer, olha, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo, mas eu quero saber que tipo de crente somos nós. Porque a Bíblia diz que de fato não podemos desprezar os ardis de Satanás, mas também diz que o diabo está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Tem gente que ele não pode mexer. Eu pensei que eles estavam aqui nessa noite. Amém. Olhe para quem está só lá, diga, o diabo não pode mexer com você. Diga aí, o diabo não pode mexer na sua casa, nas suas finanças, na sua família. Oh, glória a Deus. Como é que está em casa? Só vai melhorar, está tudo bem. Como é que estão os filhos? Só crescendo, saudáveis. Ah, mas eu vou ser mentiroso, eu tenho problemas. Não vai ser crente. Eu não sou hipócrita, sim, e é incrédulo. Porque nós pegamos pela fé. E às vezes temos que sim, ficar com a nossa boca fechada, com aquilo apertando aqui, ó. E dizer, mas não fala. Porque nós somos da fé e nós falamos a palavra ao invés do que estamos sentindo. Não podemos relativizar o evangelho. É isso que somos ensinados a fazer, é isso que funciona. Então, outro dia me mandaram uma mensagem de alguém que é muito poderoso aí na terra, um profeta muito renomado, e olha, escute o que ele fala desse outro homem de Deus. Eu, pastor Cícero, irmã Lúcia, nos debruçamos aos pés de heróis da fé, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, saímos daqui do Brasil, vamos ouvir a genuína palavra da fé, pessoas que nos inspiram, né? E estamos ali ouvindo aquele homem, Kenneth Copeland, daqui a pouco já tem 90 anos, e eu não sei se você sabe, não é para te escandalizar isso, mas é para te animar. Ele é o pastor mais rico dos Estados Unidos. O Instagram dele não é o mais poderoso, mas o que é produzido nos bastidores é muito maior do que o que é produzido na vista de todo mundo. Até porque o que a Bíblia diz através de Jesus, entra no teu quarto e fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensa no público. Se você tem muito esforço no público e tem pouco secreto, tem pouca recompensa, né? Então, Kenneth Copeland, ele prega a mesma palavra há mais de 60 anos, não é verdade? E aí me mandaram, pastor Cícero, um vídeo de um homem renomado por aí, né? Muito bom, profeta muito bom, muito ousado. E aquele profeta que não é da nossa linhagem, não é que não é da nossa linhagem, mas que não é da nossa tribo, né? Ele estava dando testemunho de Kenneth Copeland, dizendo assim, olha, quer saber? Quando eu me converti, a palavra que me ajudou a ficar de pé no meio das crises foi a palavra da fé, que eu ouvia desse homem pregando, que é associado do irmão Reagan, né? E ele estava dizendo, quer saber? Enquanto eu estava lá ouvindo aquelas coisas, eu estava animado com o meu futuro, e eu abri muitas portas pela fé de prosperidade chegando através daquela mensagem da fé. E eu estava dizendo, gente, tanta gente da fé indo para esse lugar para ouvir essas pessoas, e essa pessoa dizendo que tudo que recebeu veio daquela que a gente está ouvindo. Você já tem o que você precisa, não é? Então, às vezes, voltando para o testemunho de Abraão, a gente leu que de fato Deus falou com ele. Não foi com o pai dele. Pode ser que Deus fale comigo uma coisa, e o chamado de Deus para a minha vida é individual, específico e intransferível. A minha esposa é uma grande bênção na minha vida, ela é uma pregadora do evangelho, uma profeta do Senhor, está lá agora cuidando da nossa igreja, com os nossos pastores auxiliares, né? Agora, ela tem o jeito dela de operar, eu tenho o meu, e nós não somos iguais, e nunca deixamos ninguém colocar julgo no nosso relacionamento, porque não somos iguais. Cada um tem a sua medida, ok? Andamos juntos, sonhamos as mesmas coisas, construímos juntos, mas a unção que eu carrego é uma, a unção que ela carrega é outra. E às vezes em nome de um casamento a gente sai do plano.
E não é para você sair do casamento, mas é para você colocar esse tipo de entendimento na sua vida. E daí, se não concordam com o chamado de Deus para você? Se eu falasse para a Shirley agora, olha, não vou mais para o culto, ela vai dizer, beijo, me liga. Sabe por que entre eu e Deus, ela fica com Deus? Porque se ela ficar com Deus, eu volto. Mas se ela escolher a carne, ela perde tudo. Então, veja que Abraão, ele foi chamado, e a Bíblia diz que ele foi para Arã. Para onde ele foi, gente? Conta para Deus. E não é um problema você ter petição acerca da sua vida financeira, não é. Mas a questão é ficar parado, porque a conta ainda não foi paga. E o nosso grande exemplo de fé, o irmão Reagan, ele pregou muitos anos o evangelho e a palavra da prosperidade sem ter dinheiro para pôr gasolina no carro. Então, o fato de você não ser ainda quem você viu que foi chamado para ser, não pode ser uma intimidação que cale a sua voz da fé. Até porque você não vai esperar acontecer para depois você falar. Você fala para acontecer. Deus olhou para a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia. E ele não falou como a terra estava, mas ele falou o que precisava acontecer. E disse, Deus, haja luz, e houve luz. Então, sem dinheiro eu digo, venha recurso e vai chegar. Sem condições físicas favoráveis eu disse, sou saudável e vai aparecer. Quem está aqui diga aleluia. Então, Abraão, ele atrasa no mínimo 5 anos aí no começo, que a gente acha lindo. Meu Deus, os da fé são o seguinte, olha, o testemunho do nosso pai da fé, Abraão. Ele esperou 25 anos para ter um filho. E deixa eu te dizer que esse não era o plano de Deus. Porque ele não era ainda o pai da fé aqui. Ele não era o pai da fé. Então esperar 25 anos para uma promessa se manifestar não significa que essa pessoa é muito grande, muito poderosa que está esperando. Porque não foi Deus que colocou ele na fila da promessa. Não, quando eu estou aqui, quando Deus gritar 100 eu entro. Não, quando Deus falou já é. Agora, o que a gente tem que considerar é que Abraão não obedeceu. Por isso que eu estou tomando o texto de Abraão, para não colocar julgo na gente, porque é muito fácil a gente se distrair e obedecer em parte, porque Estevão diz que Deus falou com Abraão na Mesopotâmia, mas em Gênesis 12, Deus fala de novo com Abraão, a segunda vez. Quantas vezes Deus já falou com você e você ainda não obedeceu? Ah, mas eu não tenho força. Fé! A fé te habilita a obedecer, mesmo que você não queira fazer nada. Disciplina, vem pela fé. Não é todo dia que você vai acordar animado para dar uma dançada e dar uma carreira, mas pela fé você dança e corre. Mesmo sem querer. Não é todo dia que você vai acordar animado para abrir a Bíblia e fazer uma declaração de fé, mas pela fé você consegue abrir a Bíblia e orar. Não é? Assim como você, eu, qualquer um de nós, estamos suscetíveis aos sentimentos desse mundo. Sabe, não é todo dia que eu como pastor chego na minha igreja querendo cumprimentar um por um, mas eu conheço o plano de Deus. Então pelo ofício que foi derramado sobre a minha vida, o dia que eu não quero falar com ninguém, eu entro por trás e começo a cumprimentar um por um para mostrar para minha carne quem é que manda dessa vida. Não é minha carne, meu sentimento que manipula as minhas decisões, é o Espírito e a palavra. Então, se fé não consegue modelar o meu estilo de vida, não vai financiar um carro novo para mim. Porque fé é para o plano. Porque tem tanta gente da fé que não consegue pagar a conta? Porque talvez a gente não foi fiel ao plano que foi revelado para nós. E se sair do plano, a porta da herança é fechada. Quem está aqui, diga aleluia. Então veja que quando Deus fala com Abraão, ele sai com seu pai. Aí ele fica na terra de Arã. E eu estou tentando desenvolver isso com vocês. Ele fica na terra de Arã por 5 anos. Quantos anos, gente? Porque a Bíblia diz que eles saíram com 200, os estudiosos dizem, e é com 205 que o pai dele morre. E o pai dele morre na cidade que leva o nome do seu filho, do irmão de Abraão que tinha morrido, porque o irmão de Abraão se chamava Arã. E a terra que o pai decide ficar empacado é Arã, ou seja, pode ser que quando você não obedece o plano, alguém que está do seu lado vai fazer você ficar empacado na terra do sofrimento. Porque Arã era o sofrimento da família de Abraão, o irmão que morreu cedo. Agora o pai estava velho e com aquilo no coração, aquela mágoa, aquele sentimento de perca. Quando ele chega na cidade de Arã, ele não consegue avançar, porque aquela cidade lembra o seu filho. E o que Abraão tem a ver na história? Deus disse para ele, olha, sai da sua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Tinha uma promessa para a vida dele ser pai de nações. Agora ele atrapalha o plano de Deus por no mínimo 5 anos, quando ele para na terra do sofrimento do seu pai. E quem sabe diz, meu pai é velho, ele está sozinho, se Deus falou vai, que o cuidado de Deus é melhor do que o seu. Agora veja, o que acontece em Gênesis capítulo 12 e versículo 10, você não precisa abrir, é que eles chegam no Negueb, depois que ele sai, ele ouve a segunda vez, o pai dele morre, ele vai.
Então ele atrasou o plano. Aí ele sai e ele vai para o Negueb. A terra está em crise, tem fome. E veja que Deus, ele conhece o fim desde o começo. Por que será que Deus aparece para Abraão e diz: não leva Ló, não leva os funcionários do seu pai, não leva ninguém? Porque certamente Deus já sabia que a terra que ele ia passar ia ter fome. Agora, não dava para suprir 200, 300, sei lá quantas pessoas tinha de servos naquela família. Eu sei que era muita gente. Animais, não tinha pasto para os animais comerem. Deus já sabia, Abraão não. Então ele chega lá com aquele monte de gente, porque mesmo quando o pai morreu, ele vai com Ló, com os funcionários, com os bois, com tudo. Aí quando ele chega lá, o que acontece? Crise. Aí ele vai para onde? Para o Egito. Diga comigo, o Egito. E sabe de uma coisa? Quando ele está indo para o Egito, ele é tentado a contar uma meia verdade. E uma meia verdade não é uma verdade inteira. E isso traz problemas para a nossa vida. Porque aí agora ele fica preocupado se o faraó vai roubar a sua mulher. E ele diz: não, ela é minha irmã. E quase, irmãos, foi por um triz que ele não perde a mulher dele para o faraó. Agora, o que Deus estava poupando a Abraão? De não ser pego desprevenido, porque se tivesse só ele e Sara, a comida ia dar para eles. Aí em Gênesis no capítulo 13, ele sai do Egito, ele vai para um lugar. Agora a terra não pode suportar a sua riqueza, e os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigam entre eles, porque não tem pasto para todo mundo. Então mais uma vez Abraão está em problemas. Ló vai para Sodoma e Gomorra, Abraão vai para as terras de Hebron, não é? Aí o que acontece quando ele chega lá naquele lugar? Ele começa a prosperar, a crescer, mas o seu sobrinho está com um problema, e agora, sem ser um homem de batalhas, ele tem que crer em Deus para ir lá e vencer todos aqueles 5 reis. Mais um problema, é mais um tempo de atraso, porque parar a vida para vencer batalhas é atrasar o plano de Deus. Então às vezes estamos em meio a muitas batalhas. Por quê? Porque Deus é bom. Não, porque eu estou crendo muito, estou sendo retalhado. Não. Somos revestidos pelo poder, não tem retaliação que pode nos parar. Né? Agora, eu quero que você veja Atos no capítulo 9. Vamos ver Atos no capítulo 9. Vamos caminhando para o fim já. Atos no capítulo 9. Alguém está recebendo algo? Amém. Atos no capítulo 9. Veja comigo o versículo 10. A Bíblia diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Diga comigo: gentios, diga reis, judeus. Para não esquecer, diga gentios, diga reis, judeus. Então temos aqui o testemunho do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que até então era um sanguinário, perseguidor daqueles que se convertiam, mas ele recebeu um plano de Deus. Quando Deus aparece para ele no caminho de Damasco, Deus dá um plano para ele: olha, você agora vai seguir o meu plano. E o plano foi revelado, né? Aqui quando Deus fala com Ananias, ele é um vaso escolhido para mim, e o plano dele é pregar para os gentios, para os reis e para os judeus. E o que ele faz? No versículo seguinte, o que a Bíblia diz, um pouco depois, é que ele se levanta daquela casa e ele vai para a sinagoga para pregar. Mas veja, no meu entendimento, que a gente vê nas escrituras, não me parece que tem gentil na sinagoga, porque sinagoga é lugar de judeu. E Paulo, o apóstolo Paulo, Saulo, né, que veio a ser o apóstolo Paulo, a Bíblia diz, ele contando o próprio relato sobre ele, pastor. Ele era um judeu nobre entre os judeus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei do começo ao fim, muito apropriado com essas verdades. Então, para um judeu se relacionar com um gentil é a mesma coisa de colocar um crente na Sapucaí no carnaval, lá no Rio de Janeiro. Aí ele recebe o plano, aí diz: sim, vou pregar, mas peraí, deixa esse negócio de gentil para o final, bora para os judeus, porque é o meu povo, eu posso lutar por eles. Aí nós vemos o testemunho que o apóstolo Paulo dá: chibatadas, naufrágio, eu quero saber se Deus é bom ou ruim. Deus é bom ou ruim, gente?
Porque João 10,10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então, quando eu entro para cumprir o plano, não significa que eu tenho que sofrer. Pode ser que eu tenha que sacrificar, mas sofrimento não é de Deus. Quando Deus me dá o plano, Deus não me chama para ficar tendo naufrágio, problemas atrás de... Isso pode acontecer? Pode. O próprio irmão Reagan diz que quando ele teve dor de cabeça, depois de muitos anos sem ter dor de cabeça, ele foi orar: Senhor, por que eu estou com essa dor de cabeça? Ou seja, não é para alguém que anda no plano ter uma dor de cabeça, e a gente relativiza: não, é só uma dor de cabeça, é uma enfermidade. Não é para a gente ficar aceitando esse tipo de coisa. Agora o que Deus fala para ele: você está assim porque sentou na roda dos escarnecedores e ficou ouvindo na mesa a gente falar mal dos outros. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, Deus está falando para ele. Nem é o diabo te retalhando, mas é a porta que abriu para a doença entrar, né? Então, o que acontece com o apóstolo Paulo? Para que tem que ter naufrágio para ser crente? Tem que ter luta? Como é que você está? Estou na prova? Não! O que precisa ter como um vínculo para crescimento na jornada do Espírito? Obediência. E talvez o grande passo da fé, o grande gancho da fé é justamente a obediência, né? O grande princípio de uma fé que opera é obediência. Então o apóstolo Paulo, ele começa a pregar aos gentios, e ele sai dali, e aos judeus, ele prega aos judeus, ele prega aos judeus, e é arrastado da cidade, é dado como morto. E eu sei que isso para nós é uma nota de encorajamento. Meu Deus, tudo que ele sofre, ele continua fazendo. Incrível. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa sofrer e apanhar para fazer o plano. Você não precisa ficar pobre sem família para andar no plano. Você não precisa ficar acabado na vida e sem renovo na sua vida porque está fazendo um plano. Não, quando você está no plano, você vai ter renovo de Deus para você. Sabe, amanhã pela manhã eu vou embora. Quando chega a tarde da minha casa, eu tenho minha família para cuidar. À noite eu tenho reuniões na igreja. Na terça eu vou pregar. Na quarta eu tenho coisas para fazer. Na quinta eu tenho outras coisas para fazer. No final de semana eu viajo de novo. E não pare, sabe de uma coisa? Eu não estou oprimido com cara de doente, porque eu estou no plano. E se eu estou no plano, a unção vai me fazer ficar de pé. Agora tem crente que depois de uma jornada de 8 horas de trabalho está cansado para cumprir o plano. E eu sei que o plano é ligado à sua vida, né? A você, mas é a sua igreja que te equipa para andar no plano que Deus tem. Porque você não vai ser enviado a partir da sua casa, mas você vai ser jogado para o plano que Deus tem para a sua vida através da sua igreja. Por isso Deus colocou a igreja na terra. Agora, por que muitos de nós estamos longe? Porque nós estamos no plano. Agora, nós não vamos para lá, mas eu quero só te lembrar. Talvez você não tenha visto isso, mas em Atos, no capítulo 18, o apóstolo Paulo faz depois de apanhar tudo que apanhou e ser expulso de todas as regiões que tinham judeus, o que acontece? Ele faz uma oração: olha, eu limpo a minha vida, eu bato o pó das minhas vestes, da rebeldia de vocês, dos judeus. Eu entrego vocês a Deus. E agora eu volto meu coração para os gentios. O plano de Deus para Paulo era pregar primeiro aos gentios, depois aos reis e depois aos judeus. Aí ele chega na porta de Coríntios, uma cidade imoral. Um crente não queria ir para lá de jeito nenhum. Mas quando ele pisa na porta sozinho, porque Timóteo e seus companheiros ficaram na cidade anterior, que ele saiu de lá, muitos judeus perseguindo. Agora quando ele chega na porta de Coríntios, ele encontra um casal, Priscila e Áquila. Ele vê, e um judeu conhece o outro. Você é judeu? Sim, eu sou. Sim, sou convertido. Eu creio em Jesus Cristo. Aí eu também. De onde Priscila e Áquila vieram? De Roma. Foram expulsos porque pregavam a palavra lá. Agora veja, ele é um homem de negócios, tinha uma casa, né? Então certamente ele teve tempo para sair com recursos, com algum tipo de dinheiro. Ele chega na porta de Coríntios e quem está lá? Paulo. Sem recurso, sem amigos, sem apoio. E Deus não estava fazendo isso com ele, mas ele estava insistindo em pregar para os judeus. Agora, quando ele entra para cumprir o plano, primeira coisa que acontece, a ajuda chega. Porque na porta da cidade, pastor, tinha Priscila e Áquila. E ele fala para Áquila: você faz o quê? Eu trabalho com couro. Rapaz, eu também. Uma empresa nasceu. Peraí, um homem que não estava sozinho, agora já está acompanhado de mais 2 para crer. E a Bíblia diz que se 2 concordarem na terra a respeito de algo, Deus faz no céu. O poder da concordância. Aí depois, agora não tinha dinheiro, agora eles se juntam, tem a mesma profissão. Você pode pensar coincidência. Conexão não é coincidência. Entra no plano, sem ninguém, Deus manda o recurso para você e a ajuda chega. Oh, glória a Deus. Outra coisa, aí diz que os estudiosos, eles dizem que eles foram morar em uma casa. Áquila tinha condições para comprar uma casa. Se Paulo tivesse chegado lá sozinho,
ele não ia ter onde morar de fato, né? Agora, quando ele chegou sozinho, mas se ele não tivesse obedecendo o Senhor, quem sabe ele ficava ao léu. E ele ia ficar resiliente, ele ia continuar. Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que você fique sem casa quando você entra no plano. Não, porque ele traz Áquila. E ele diz assim, olha, vamos morar junto, eu tenho uma casa aqui, nós vamos morar. Então ele tinha ajuda, ele tinha recursos e tinha provisão, moradia, segurança para cumprir o plano de Deus. E aí eu me lembro, para a gente terminar, de Mateus no capítulo 6. Os gentios é que procuram essas coisas, né? Olha, observa as aves dos céus. Elas não trabalham, nem fiam, não trabalham. Contudo, elas são alimentadas. Olha, veja os lírios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Eles não trabalham, mas Deus veste os lírios do campo, né? Aí ele diz, se você buscar o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a questão que às vezes está confundindo a nossa vida, deixando a gente fora da provisão, é porque nós estamos colocando os carros na frente dos cavalos. Fé é para sustentar o plano. E quando você está no plano, o recurso chega. E o poder entra em manifestação para livrar você da mão do inimigo, né? Quando é que a provisão de Paulo chegou? E aí, o que acontece quando ele entra em Coríntios? Depois você vai ler Atos 18 na sua casa. Deus aparece para ele e fala, ninguém vai te fazer mal nenhum. Ou seja, a garantia, pode pregar aí para os gentios. E ele construiu uma grande igreja, ficou 1 ano e 6 ou 9 meses em Coríntios. Construiu uma grande igreja, era improvável, era impossível. Mas quando um crente da fé obedece um comando que é impossível, se torna possível na vida dele. O que eu quero te animar nessa noite aqui, que quando você tem fé, você vai enxergar o plano que Deus tem para a sua vida. Talvez não aconteceu ainda, e não é Deus que está colocando a mão no seu peito para fazer você esperar. Deus está com a mão assim, ó. Ele te abençoou com as mãos abertas, te abençoando. Ele já te abençoou. O que está acontecendo então? Pode ser que você não entrou no plano. Qual é o plano? Só ir trabalhar? Gente, a nossa vida é muito grande. Para eu acordar pela manhã e pensar que a minha vida se resume em ganhar um salário mensal, ou ainda que sejam empreendendo, e ponto final. Não, você está aqui como um empreendedor do reino de Deus. Você está expandindo o reino de Deus. E se Deus aparecesse para você hoje e falasse, sai de São Luís e vai lá, sei lá, o pastor Cícero quer abrir uma igreja, não sei aí que parte do mundo, nem vou falar nada. Aí Deus fala com você, vai você. Quantos de nós estaríamos dispostos? Fé pequena. Não é que não tem fé, mas a nossa fé não está pronta para o sacrifício. E se fé não sacrifica, a vida espiritual está resumida em conveniência. E isso é um perigo para nós. Vamos ficar em pé nessa noite. Eu queria que nós cantássemos aquela canção que vocês estavam cantando antes de Jeová Jireh, que você estava ministrando. Eu queria que você se consagrasse ao plano. Quem sabe vai aparecer como o Waze quando você sai da rua, e aí ele vai dizer, ó, vamos recalcular a sua rota. Quem sabe está difícil para você está insistindo em alguma coisa, e as coisas não acontecem, não aparecem. E deixa eu dizer, o plano de Deus é leve. A propósito de Jesus, o fardo é leve, o jugo é suave. Agora, se você disser sim para o Senhor, Ele se encarrega de tudo na sua vida. Olha, você está numa igreja, a sua igreja não pode ter falta do potencial que você já carrega. Não pode faltar diácono na igreja, não pode faltar músicos na igreja, não pode faltar gente para fazer departamento infantil. Não pode, eu falo isso na minha igreja, pastor, porque senão fé não está operando. Como assim? Eu tenho um potencial para servir e eu não estou usando fé para servir porque eu estou cansado, porque tem que chegar mais cedo. Ei, fé nos faz andar até sobre as águas, se for o caso, não é? E a fé que opera desse jeito vai nos levar para lugares muito mais profundos. Ei, a vida que eu tenho hoje, eu não podia produzir na carne. O que eu ganho, o que eu recebo, a vida que eu tenho, que eu levo, pastor Cícero e irmão Lúcio são testemunhos. Meu dinheiro não podia pagar, e tudo que eu faço é só obedecer. Nós estávamos na mesa brincando hoje e dizendo, olha, às vezes as pessoas pensam que ministrar de lá para cá é muito glamuroso, é muito mais confortável ficar na sua casa. É muito bom, eu tenho uma boa casa, minha família me ama, minha igreja é maravilhosa, mas eu estou obedecendo o plano de Deus. Não estou saindo da minha igreja para ter um nome num banner e tentar construir a minha fama. Não, isso é esterco. O apóstolo Paulo diz que isso é pequeno demais. O que nós estamos fazendo? Obedecendo um plano. O vento sopra, a gente sabe que tem que ir, vai, e acabou. E a maior evidência que é o plano, que esse mês mesmo eu estou 3 semanas viajando, minha igreja não para de crescer. Eles sentem falta de mim, mas não estão oprimidos que o pastor não está lá. E aqui em São Luís é assim também. Quando seu pastor e a irmã Lúcia saem,
Eles estão cumprindo o plano, porque é muito mais confortável para eles ficar aqui com vocês. Eles têm a cadeira deles, eles têm a equipe de apoio deles, eles estão acostumados com essa equipe de louvor, com esse ambiente, com essa atmosfera. Quando saímos, para nós é um ponto de desafio, mas se eu paro na cadeira da minha igreja e faço daquela cadeira meu ponto de conveniência, eu paro de crescer. Então às vezes eu estou aqui pregando para tantas pessoas como hoje à noite, mas quem sabe semana que vem eu estou numa igreja com 30 pessoas, e Deus está me ensinando a entregar. Às vezes parece que é um i que Deus está tirando, mas vai voltar como Isaac. Então eu quero te dizer o que estamos construindo nessa noite: fé para a entrega.